Nós passamos grande parte da vida pensando no passado e fazendo planos para o futuro. As Escrituras e os sábios afirmam que a verdadeira felicidade é encontrada quando aprendemos a viver apenas no presente. Mas por que deveríamos nos concentrar apenas no presente? A resposta mais imediata é que o futuro é incerto e imprevisível, e o passado é algo que nunca podemos trazer de volta. Contudo, sob o ponto de vista da Vedanta, essa questão adquire um nível mais profundo. O tempo é apenas uma criação da mente humana. Como disse Swami Vivekananda, enquanto estivermos dentro da rede do tempo, espaço e causação, é pura tolice dizer que estamos livres, porque dentro dessa rede tudo está sob o domínio de uma lei rigorosa, que obedece uma sequência e consequência. Essa é a rede de Maya. Nesta palestra, vamos analisar a questão do tempo e a busca por um eterno agora. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavat Varyama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururu Kramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madhuvirna Santoshadihi Madhunakta Mutoshasi Madhumat Parthivam Rajaha Madhudhyorastu Nafpita Madhumano Vanaspati Madhumagum Astu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om. Possa Brahman proteger-nos. Possa ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Possa a Deidade Suprema ser-nos propícia. Possa a Deidade que preside a noite e o dia ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor Onipresente nos seja propício. Adoração ao Ser Supremo, o controlador de todas as atividades. Falarei o que é correto, falarei a verdade. Que Brahma me proteja, que ele proteja a todos. Om, paz, paz, paz. Om, possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas, os céus, a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores dar-nos felicidade. Possa o sol inundar-nos de felicidade. Om, paz, paz, paz. Om. Tudo o que é invisível é verdadeiramente o infinito Brahman. Tudo o que é visível é também o infinito Brahman. O universo inteiro originou-se do infinito Brahman. Brahman é infinito, embora o universo inteiro tenha se originado dele. Om, paz, paz, paz.
Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é um pouco abstrato, um pouco difícil de entender. A questão do tempo, a questão do passado, presente e o futuro. Como isso afeta a nossa vida e o que a filosofia Vedanta fala sobre isso. Qual deve ser a nossa atitude com relação ao passado, presente e o futuro. Isso determina a maneira como a gente vive aqui, determina o que a gente será depois também. Essa nossa atitude. Um fato que todos nós sabemos é que a gente passa a maior parte da nossa vida pensando no passado ou pensando no futuro. Isso é uma verdade. A gente gasta muita energia com o passado, gasta muita energia também com o futuro. Se a gente olhar na Bíblia, Mateus, Jesus disse: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Isso com relação ao futuro, né? Para a gente não se inquietar com o futuro. E em Lucas, ele fala: "Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Aí então ele fala com relação ao passado, né? Porque antigamente os estudiosos falam que o arado ele era constituído de um tronco, né, que a pessoa ficava no campo com os dois, não sei se naquela época era vaca que fazia aquilo, boi, né, do arado. E a pessoa que fazia o arado, ela não podia olhar para trás, porque se ela olhasse para trás, ela desalinhava o tronco e o arado não era feito de forma perfeita. Então era necessário que a pessoa olhasse sempre para frente. O que Jesus quis dizer aqui é que a pessoa que está fazendo o arado e ao mesmo tempo fica olhando para trás, ela não é apta para o reino de Deus. O que seria na nossa vida isso aplicável? Ao meu entender, é justamente essa questão da gente ficar se preocupando apenas com o passado, né? Não ficar se perturbando sempre com o passado. Então, as pessoas que sempre ficam olhando para trás, elas não são aptas para o reino de Deus. O que seria esse reino de Deus? É uma coisa a se entender de acordo com cada religião. Mas dentro da Vedanta, o reino de Deus é uma coisa interna, subjetiva e que depende intensamente do momento presente. Então, necessariamente você não pode olhar para o passado justamente porque a sua realização espiritual, o seu conhecimento espiritual está apenas no presente. Mais ou menos assim. Por que a gente pensa tanto sobre o passado? A gente vai analisar primeiro a respeito do passado. Depois a gente entra na filosofia Vedanta e o que a Yoga fala sobre isso também. Por que a gente pensa tanto sobre o passado? O passado é uma coisa que nos traz, primeira coisa, um sentimento de identidade. A gente tem a nossa identidade no passado, ou seja, eu fiz alguma coisa no passado, eu estudei, eu me formei. Então a nossa identidade, o que eu sou hoje como pessoa, depende do meu passado. É aquilo que eu construí. Então por isso que a gente costuma pensar tanto no passado, olhar tanto para o passado, porque a gente encontra ali a nossa identidade. Se a gente pensa apenas em termos de presente e esquece o passado, a gente sente que a gente também perde um pouco da nossa identidade, né? Aquilo que a gente construiu. Então esse é um dos motivos por que a gente pensa tanto no passado. O segundo motivo é que está a nossa história de vida, né? E uma coisa também que chamam de legado, o seu legado, aquilo que você deixou para trás. Essa semana eu ouvi o ministro da Infraestrutura falar que a coisa mais importante da vida é você deixar o seu legado para a humanidade. Ele está fazendo muita coisa, está fazendo muitas obras, né? Então esse legado é uma coisa que você fez e você deixou para a posteridade. Ele fala que isso é a coisa mais importante da vida. Então por isso a gente olha tanto para o passado, porque no passado está a nossa identidade, está o nosso legado, está aquilo que a gente fez, a nossa história, né, como um todo. Por isso a gente olha tanto para o passado. E algumas pessoas chegam ao extremo de apenas pensar no passado. Ou seja, elas passam todo o tempo da vida dela pensando no passado. Principalmente a gente conhece o Alzheimer e coisas do tipo, né, que causam essa característica na pessoa de ficar pensando apenas no passado. Eu convivi com uma pessoa que teve esse problema, e eu sei que a pessoa, se você perguntar alguma coisa de hoje, ela não vai saber nada, não vai saber o que aconteceu, não sabe notícia nenhuma,
Mas se você pergunta uma coisa de 30 anos atrás, ela sabe com detalhes, ela sabe explicar, porque ela vive no passado, ela praticamente esquece o presente e também esquece o futuro. Para ela, a vida é o passado. Então, pessoas vivem dessa maneira, elas passam o tempo dessa maneira. Tanto que as pessoas acabam considerando isso uma coisa natural. Ou seja, você começa a envelhecer, então é natural que você passe o seu tempo pensando no passado, né? E use o presente e o futuro apenas como um tempo que você tem que passar mais, mas a sua vida está no passado. Isso é um hábito. Esse hábito de pensar no passado, a gente está falando sobre o passado primeiro, depois a gente vai para o futuro. O hábito de pensar no passado, ele ocorre de forma voluntária quando o passado, quando as memórias que a gente tem são boas, né? Eu tenho muitas boas memórias do passado, então eu voluntariamente volto para o meu passado. Se as memórias não são boas, a mente ela tem um mecanismo que ela esquece do passado. Ela cria um mecanismo de defesa que ela esquece aquilo que foi ruim. Então ela começa a focar apenas no que ela fez de bom. Mas não é por isso que o passado ruim nos deixa. O passado ruim ele nos persegue, né? De forma do subconsciente. Então, subconscientemente, o passado ruim nosso nos persegue. Ele se manifesta através das nossas ações, se manifesta através dos nossos sentimentos. Então, esse passado que ocorre de forma involuntária são os sofrimentos emocionais do passado. Coisas que a gente sofreu de forma emocional. Geralmente acontece, às vezes, na infância, né? Na infância, uma pessoa sofre emocionalmente porque o mundo não entende, né? Não nos entende naquela época, então a gente sofre e aquilo permanece conosco. Então esse é um passado que a gente viveu na infância, quando o mundo não nos compreendia, e a gente carrega conosco durante toda a vida. E esses sofrimentos emocionais, né, que são do passado, eles podem ser despertos por qualquer coisa. Ou seja, uma pessoa falou alguma coisa que remeteu a alguma lembrança do passado e imediatamente a sua mente entra naquela vibração do passado, ou seja, maus pensamentos, maus sentimentos, complexos de inferioridade, outras coisas. Então, às vezes, uma fala inocente de uma pessoa, um olhar inocente de uma pessoa já desperta em você essa questão do passado. Eu conheço algumas pessoas assim. Às vezes você está conversando sobre um assunto que é um assunto normal. De repente, a pessoa começa já a falar sobre coisas de 20 anos atrás, que uma pessoa falou para ele isso e que não podia ter falado, e já entra naquela bola de neve, né? Então, isso acontece por causa desses sofrimentos emocionais que a pessoa carrega com ela. Então, a questão do passado, nós voltamos para o passado por duas coisas, de forma voluntária, quando a gente lembra-se das coisas boas e a gente gosta de voltar para o passado, e de forma involuntária, quando o passado é ruim e os sentimentos, os sofrimentos emocionais do passado fazem com que a gente volte para o passado. O que é o passado? O passado nada mais é do que lembranças. O que são lembranças? Lembranças são memórias. Então, o passado, ele não existe mais. O passado são memórias que estão na mente, estão no nosso subconsciente. Para a gente acessar o passado, a gente tem que estar no presente. É uma coisa para a gente se pensar também, né? O próprio fato da gente ter um acesso ao passado, a gente tem que estar no presente. De que maneira? Nós acessamos as nossas memórias, mas isso é feito no momento presente. Então, tudo ocorre no momento presente. A gente vai analisar essa questão mais à frente. Então, o passado é um problema na nossa vida, porque nós voltamos sempre e nós perdemos muita energia com ele. Ele drena muito da nossa energia. Por isso, os sábios, eles falam que para a gente descartar o passado, a gente tem que aprender com o passado, com as lições do passado, mas não viver no passado. A gente tem que superar o passado. Agora, sobre o futuro, igualmente, ele é um objeto da nossa atenção, é um objeto da nossa preocupação também, constante. Então, duas coisas, o passado e o futuro. Por que o futuro ele é objeto da nossa atenção constante? A primeira coisa é que nós temos muitas esperanças com relação ao futuro. Esperanças de planos, esperanças de coisas que a gente possa realizar no futuro, que a gente chama de sonhos, né? A pessoa está sonhando acordada, ou seja, ela está pensando sobre o futuro.
Quando um ano acaba, geralmente o que as pessoas fazem? O ano está acabando já, a gente está em setembro. As pessoas começam a fazer resoluções. Isso, as pessoas no ano novo geralmente fazem resoluções. Às vezes dura uma semana só, né, a resolução que a pessoa faz, mas a virada do ano é a época que as pessoas usam para fazer boas resoluções, né, uma coisa que ela vai alcançar durante o ano. Então, nós temos esse hábito de antecipar, ou seja, nós fazemos antecipações. E nós oscilamos entre essas duas coisas quando a gente pensa sobre o futuro. Oscilamos entre a esperança de alguma coisa que a gente vai alcançar e o medo. O medo do desconhecido, alguma coisa que pode acontecer, né? Por exemplo, o Covid, né? Todo mundo começou o ano sem ter ideia do que poderia acontecer, mas tinha sempre um medo, né? Um medo de que alguma coisa poderia acontecer, e aconteceu, né? O 2020 foi isso que a gente já sabe, né? E então a gente antecipa o futuro da maneira como a gente pode, mas é uma antecipação feito a partir de probabilidades. A gente provavelmente pode ser que ocorra assim, mas a gente não tem nenhuma certeza. E a gente cria imagens constantemente sobre o futuro também. A gente cria imagens do que vai acontecer. Por exemplo, quando a gente faz uma viagem, antes de viajar, quase todos nós temos esse hábito de, se a gente vai viajar daqui a alguns dias, a gente projeta na mente o lugar que a gente vai viajar. Como é que vai ser a viagem, onde que eu vou andar, o que que eu vou fazer. E muitas das vezes o que ocorre é que quando você chega, ocorre exatamente o oposto, ou algo totalmente diferente do que você estava imaginando. Mas a mente ela tem esse hábito de antecipar, fazer antecipações, né, do que as pessoas vão falar, ou do que você vai ver, ou do que você vai experimentar. Isso é uma coisa natural da mente. Ela fica oscilando entre a esperança, medo e antecipação. Então esse é o nosso futuro. O que que os mestres nos aconselham? Não apenas os mestres espirituais, mas as pessoas sábias, né, as pessoas mais sábias que a gente conhece, todas elas nos aconselham a não ficar preso nem no passado nem no futuro, apenas viver no presente. Você pode fazer planos, faça planos tentativa, vamos dizer assim, mas você tenha em mente que são apenas tentativas, né? Você não sabe se vai acontecer ou não. Então essa é a coisa mais sábia, você viver no momento presente e esquecer do passado e do futuro. Isso todo mundo nos aconselha. A coisa mais certa a respeito do futuro que a gente possa imaginar é que o futuro é incerto, né? Isso é uma frase até estranha. A coisa mais certa a respeito do futuro é que o futuro é incerto. Não existe nenhuma certeza sobre o futuro, a não ser uma única certeza, que nós vamos morrer um dia. Tirando essa certeza, não há mais nada que a gente saiba sobre o futuro. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. E a humanidade, apesar dessas incertezas que a gente tem, né, diariamente, a gente vê que a humanidade ela não tem medo de incertezas. Embora tenha incertezas constantes na nossa vida, a humanidade, o ser humano, ele é muito forte. Então ele não tem medo de incertezas. Ele vive com incertezas e ele supera incertezas. Então todas as nossas realizações humanas no campo da ciência, da física, da tecnologia, política, qualquer área, você vê que tudo é alcançado em meio a tremendas incertezas. Nós vemos o cenário que a gente está hoje no campo mundial, não apenas nacional, mundial. É um cenário de incertezas, é um cenário de incertezas no campo econômico, político, qualquer campo que você busque. Há um cenário de tremendas incertezas, mas mesmo assim a humanidade não desiste. Todos nós continuamos, todos nós temos força para continuar lutando, porque a Vedanta fala que existe dentro de nós um potencial divino. Então nós nunca vamos nos acomodar às coisas, às situações. Sempre nós vamos querer lutar para vencer. Vivekananda dizia, essa é uma frase de Vivekananda que eu copiei aqui. O que é a vida? A vida é a luta de um ser para evoluir e se desenvolver em circunstâncias que tendem a pressioná-lo para baixo. Então, se não tiver essas circunstâncias que nos tendem a pressionar para baixo, não tem vida. A vida é isso. A vida é uma luta que nós estamos sempre lutando com circunstâncias que querem nos levar para baixo. Essa é a definição de vida. E a vida também é comparada a um ginásio, né? Um ginásio, uma academia,
onde nós estamos aqui para nos exercitar. Exercitar nossa mente, exercitar as nossas habilidades para adquirir conhecimento. Conhecimento espiritual, conhecimento secular. Então, essa é a vida. Nesse sentido, a vida não é uma busca de alguma coisa, né? Nós não estamos em busca de uma meta na vida. Nós estamos, na verdade, em um processo de evolução, um processo de desabrochar constante. Não é uma meta específica que nós vamos alcançar, é uma evolução constante que está ocorrendo, um desabrochar constante. Mesmo que a gente não tenha nenhuma meta específica, esse desabrochar está acontecendo. Através dos nossos sofrimentos, dos golpes, esse desabrochar vai acontecendo. Essa é a natureza da vida em si. Então, com relação ao futuro, nós não conhecemos nada sobre o futuro e nós temos que lidar com incertezas. Isso é um fato. E nós vemos no mundo muitos paradoxos. Né? Paradoxos de que algumas pessoas têm muito dinheiro e a maioria é pobre. Um paradoxo de que alguns têm grande poder e outros não têm poder nenhum. E mesmo com o grande poder que a gente acha que a gente tem, o mundo ainda tem pobreza, ainda tem miséria, ainda tem vários males. Né? Então, não importa o que a gente faça, sempre tem esse polo, né, de bem e mal no mundo. A própria natureza do mundo é assim, os pares de opostos. Mas também ocorre um fato, é que todas as nossas previsões são apenas de curto prazo. Uma nação, por exemplo, quando ela faz planos, ela pode fazer um plano no máximo de 5 anos, no máximo de 10 anos. Mesmo os planos que ela faz de 5 anos, muitas vezes chegam eventos inesperados que fazem ela desviar daquele plano. Então, no plano nacional, internacional, tudo é em curto prazo. Nós não temos aquela visão de futuro, de um futuro de 20, 30 anos, o que vai acontecer nesse período. Porque é uma coisa absolutamente incerta, o futuro é incerto. Perguntaram para uma grande personalidade hoje, o nome dele é Elon Musk, ele é um dono de uma empresa nos Estados Unidos, para ele dar as previsões que ele tem no campo da tecnologia. E a resposta dele falou que ele não poderia dar nenhuma previsão, porque certamente até 2050, a previsão era até 2050, até 2050 vão surgir descobertas na humanidade que estão absolutamente fora da nossa concepção. Nós não temos ideia do que vai surgir. Então não há como fazer nenhum tipo de previsão a longo prazo. Então, isso é com relação ao futuro. Nós falamos do passado, falamos do futuro. Nós não podemos ver longe no futuro. Né? O futuro para nós é uma coisa indeterminada. Agora, a respeito da nossa busca pela paz, busca pela felicidade, nós temos com relação ao futuro, essa ideia de que se eu alcançar determinada coisa, se eu fizer determinada coisa, se eu realizar determinada coisa na minha vida, então, a partir daquele momento, eu vou ter felicidade, eu vou ter paz. Todos nós fazemos esse tipo de plano. Eu coloco uma meta que se eu alcançar isso, aí sim eu vou ter paz, aí sim eu vou ter felicidade. Mas o que acontece é que quando eu alcanço aquilo, essa paz e felicidade pode até haver, mas ela dura pouco tempo. E logo a gente estabelece outras metas. E a gente acha que alcançando aquela meta a gente vai ter paz, vai ter felicidade. E assim ocorre em todo o período da nossa vida. A gente segue constantemente buscando paz e felicidade em pequenas metas, mas essa paz e felicidade nunca vem. A gente sempre buscando e nunca vem. É uma coisa que às vezes nos deixa surpreso até. A gente chega no final da vida, as pessoas chegam no final da vida e veem que elas passaram buscando sempre uma paz e felicidade que nunca veio. E a vida acaba. A Vedanta explica que isso tem uma razão de ser. Ela fala que a paz e a felicidade que nós estamos buscando no mundo não é algo que nós vamos encontrar no mundo, é algo que nós vamos encontrar dentro de nós mesmos, né? Independente daquilo que você está buscando do lado de fora. Então, a paz e a felicidade independe das suas metas mundanas. A paz e a felicidade é um estado mental, depende da sua mente. Então, as nossas metas de curto prazo
elas nos enganam porque elas nos deixam sempre com a mesma inquietude de sempre. Então, nós lutamos para conseguir uma satisfação final, mas isso nunca ocorre. Muitas pessoas, elas se acomodam a essa situação. Elas falam que o mundo é assim mesmo, ou seja, o mundo é um mar de incertezas, eu tenho que viver no meio disso, e a vida é assim. Uma hora eu vou ficar triste, outra hora eu vou ficar alegre, mas eu vou ter que viver assim até o final da vida, porque a vida é assim, não tem como mudar isso. Então, muitas pessoas, elas vivem dessa maneira. Mas os sábios falam que não deve ser assim. A vida não deve ser um mar de incertezas, não deve ser um mar de inquietude. Existe possibilidade de você alcançar um estado em que você não tenha que passar por isso, por esse mar de incertezas. Os sábios, então, eles nos aconselham a isso, que eu já falei, né? A gente permanecer, esquecer do passado, esquecer do futuro e tentar permanecer o máximo de tempo no presente. E eles falam que aqueles que se concentram no momento presente, eles obtêm paz, obtêm felicidade. Se você não... na verdade, esse é o caminho para a felicidade, você se concentrar no momento presente. Qualquer outro caminho não vai trazer para você paz e felicidade. Agora, tentando analisar de um ponto de vista mais filosófico, a questão do tempo. Nós falamos a respeito do passado, falamos a respeito do futuro. O passado são apenas memórias, o futuro são apenas esperanças, que pode acontecer ou não. E tudo é muito incerto. Agora, com relação ao fator tempo, a nossa real dificuldade é que nós não sabemos, em realidade, o que é o tempo. O tempo é uma unidade muito abstrata. É difícil para uma pessoa que não atingiu realização espiritual, entender o que é o tempo. O tempo, na verdade, não é o que a gente tem no relógio. O que a gente tem no relógio é apenas um tempo psicológico, que chamam. É um passar de eventos, mas isso não significa o tempo em realidade. Mas tudo está dentro do tempo. Tudo que nós temos está dentro do tempo. Sofrimento e alegria está dentro do tempo. Prazer e dor está dentro do tempo. Tudo que nós realizamos está dentro do fator de tempo. Mas a Vedanta fala que nós temos que transcender isso para alcançar a felicidade. A questão é, a gente pode ir além do tempo, a gente teria como transcender o tempo, né? O tempo é uma coisa que pode ser transcendida, e a outra coisa existe alguma coisa além do tempo. São conceitos difíceis de entender, porque são abstratos. O que poderia existir além do tempo? Não é uma coisa que a nossa mente pode entender. Quando a gente fala num paraíso eterno, o que vem na nossa mente? Um campo bonito, onde as pessoas ficam eternamente nesse campo, plantando e confraternizando com os familiares. E pense que isso é uma coisa eterna, né? Não são 10, 100 anos, é eternamente. Tem um Swami que fez até uma brincadeira com isso. Ele falou que se eu estiver aqui para o paraíso para ficar eternamente ouvindo harpas, prefiro ir para o inferno. Porque geralmente a ideia que a gente tem do paraíso é que a gente vai lá, vai ficar no paraíso. A ideia é do paraíso, de forma geral. Mas a Vedanta fala que o paraíso é um estado mental em que você transcende o tempo. Você transcende a questão do tempo. Então é uma coisa que a mente não pode conceber. Primeira coisa, o paraíso, da forma como a Vedanta diz que é, a mente não pode conceber o que é o paraíso. A eternidade em si é uma coisa que a mente não pode conceber. O que a Vedanta fala? A Vedanta fala que o tempo é uma criação da mente humana. Vou explicar por quê. A mente humana ela divide o tempo. Né? A mente humana ela divide o tempo em passado, presente e futuro. É uma característica da mente humana, de fazer essa divisão entre passado, presente e futuro. A Vedanta fala que 3 fatores, tempo, espaço e causação, eles são constituintes básicos de Maya. Maya é a ignorância universal, a ignorância cósmica, que dá origem a todo esse universo. Então, tempo, espaço e causações são constituintes de Maya, a ignorância universal. E, além disso,
Mais ainda, o tempo ele é basicamente medido pelos nossos pensamentos. Swami Vivekananda costumava dizer isso, que o que é o tempo? O tempo nada mais é do que a medida dos nossos pensamentos. Nesse sentido, o tempo está intrinsecamente ligado à nossa mente. O tempo não é uma coisa separada de nós. O tempo ele está intrinsecamente ligado aos nossos pensamentos, à nossa mente. Ele depende da nossa mente. No nível físico, no nível da ciência, já foi provado, né? Einstein provou que tempo, matéria e energia, uma coisa depende da outra, né? O fator tempo ele não é independente do fator velocidade para objetos que estão se relacionando, né? Para a relatividade, né? A teoria da relatividade. Então, o tempo ele varia de acordo com a velocidade. Isso não é sentido no nosso nível, porque a nossa velocidade aqui é muito pequena. A gente pode ir no máximo um avião a 2, 3 mil quilômetros por hora. Mas quando a gente fala de nível subatômico ou de velocidade dos astros, já tem que entrar a teoria da relatividade para você calcular, porque existe uma diferença de tempo de acordo com a velocidade. Então, a teoria da relatividade tem que entrar. Então, o tempo ele não é uma coisa absoluta, não é uma coisa que é certinho, é uma coisa que é dependente do espaço e do espaço, né? Da matéria e da energia, da velocidade. Isso no tempo, analisando-se no nível que nós estamos. Mas no nível mental, o tempo é a medida dos nossos pensamentos. Se a gente parar e analisar a nossa mente, se sentar e começar a analisar a mente, a gente vai ver, ao observar a nossa mente, que existe uma sucessão de pensamentos. É um pensamento que começa a vir um atrás do outro, né? Isso se chama sucessão, né? Existe uma sucessão. Essa sucessão de pensamentos é o que é uma medida de tempo, né? Se nós observarmos, o que nos faz ter o sentimento de tempo é a sucessão de pensamentos, a sucessão de eventos na nossa mente. Para calcular essa sucessão de eventos, o homem inventou segundos, inventou minutos, inventou horas, inventou semanas, meses e anos. Mas isso foram apenas convenções que nós colocamos para tentar medir essa sucessão de pensamentos que ocorrem na nossa mente continuamente. Então, o que nos faz ter o sentimento de que o tempo está passando é a nossa sucessão de pensamentos. Por isso que a yoga fala que uma pessoa que alcançou o estado de samadhi, ela transcende o tempo. Porque para ela não existe mais a questão de muitos pensamentos, existe apenas um pensamento. Então ela transcende o tempo, porque o tempo depende dos nossos pensamentos. Então o tempo que nós conhecemos como relógio é apenas um tempo psicológico. Dessa maneira, pensando a respeito do futuro, mesmo que a gente fosse capaz de saber o que vai acontecer num futuro muito distante, isso não resolveria os nossos problemas. Porque mesmo um futuro muito distante é uma extensão dos nossos pensamentos, é uma extensão da nossa mente limitada. Então, a nossa mente limitada, ela é mutável por natureza, ela é limitada por natureza. Então, conhecer a respeito do futuro não resolve os nossos problemas. Querer saber o que vai acontecer há muitos e muitos anos para frente, isso não resolveria nossos problemas espirituais. O que a Vedanta fala nesse sentido? A Vedanta fala que a verdadeira infinitude, o que é o infinito, é encontrado na ausência do tempo. Então, até dá uma definição para Deus. Deus é a ausência do tempo. Quando há ausência do tempo, existe Deus, existe o verdadeiro silêncio. É claro, eu estou dando apenas explicações de coisas que nós estamos tentando entender intelectualmente, mas que na realidade tem que ser entendido em forma de uma experiência espiritual. Por isso que nós temos que fazer prática espiritual. Mas por que isso nos é útil saber isso? Por que é útil saber que Deus está além do tempo e que nós temos que buscar algo que está além do tempo? Porque a nossa felicidade depende de quanto nós somos capazes de nos fixar no momento presente, de estar no agora, né?
Deus, ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele é um eterno agora. Isso é Deus. Então, quanto mais você alcança esse eterno presente, mais você se aproxima de Deus como ele é. Vocês podem ver que isso é uma coisa muito simples, né? Deus não tem passado, presente nem futuro. O que há de mais simples nisso? Deus transcende o tempo. Mas as coisas espirituais, todas elas são muito simples. Tudo é muito simples. Nada tem de complicado. Você não precisa ler muitas teorias para você entender isso. É tudo uma questão de prática. Quanto mais você praticar, mais você vai entender. Então, a prática aqui, nesse sentido, é manter a sua consciência no agora. Essa é a principal prática dentro da Vedanta. Manter a sua consciência no momento presente. Agora surge um problema fundamental, né? De como nós podemos cruzar essa fronteira entre o que é o temporal e o que é atemporal. O que nós podemos fazer para cruzar essa fronteira entre o que é tempo e o que é não tempo. Quando nós estamos convencidos, né, que o agora é a verdadeira realidade, né, o que é real é o agora, eu falei que nós temos que nos concentrar no momento presente. Isso é fundamental não apenas para o nosso bem espiritual, para o nosso sucesso material também. Nós temos que aprender a se concentrar no momento presente. Nós não podemos construir o edifício da nossa vida baseado apenas em incertezas. O que é? O futuro. Né? O futuro são incertezas. Então, o edifício da nossa vida não pode ser construído baseado apenas em incertezas. Tem que ser construído em coisas sólidas. Nós temos que colocar um tijolo após o outro. O que é? Eu gostei dessa analogia. O que é esse tijolo? Esse tijolo é o que você faz no momento presente. O que você faz no momento presente é um tijolo que você vai adicionando ao seu edifício espiritual. Então, tudo depende do momento presente, o eterno agora. Nós temos que estar presentes no agora. Como eu falei no início, né, da palestra, que Jesus falou, não vos inquieteis com o dia de amanhã, que o dia de amanhã, ao dia de amanhã, cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, o que é você ignorar o futuro, ignorar o passado e tentar permanecer o máximo de tempo possível apenas no presente. Isso é aconselhado por todos os mestres espirituais, de todas as religiões. Aqui eu estou citando Jesus, porque a maioria de nós cresceu num berço cristão. Então a gente gosta de ouvir esses ensinamentos, porque nos remete à nossa formação. Mas todos os mestres de todas as religiões, eles têm essa ideia de que você tem que desfocar sua mente, tirar sua mente do passado, tirar sua mente do futuro e focar sua mente no presente, porque o presente é a única realidade. O passado e o futuro são irreais, são ilusões, né? A única coisa que é real é o momento presente. Esse é o segredo para você obter paz mental, ou seja, você manter a mente no momento presente. Isso é praticado pelo budismo. Essa é a principal prática do Zen budismo. A meditação do Zen budismo é a prática do presente, ou seja, mindfulness. Mindfulness é você estar no momento presente. Então, enquanto você está meditando, você tenta estar o máximo possível no momento presente. Você não deixa sua mente para o passado, nem para o futuro, nem para outros pensamentos. Tem uma meditação que eles falam walking meditation, a meditação da caminhada. Eles ficam andando em volta do templo, né? Geralmente os monges fazem isso, e nessas caminhadas eles não fazem nada, absolutamente nada. É justamente você estar continuamente no momento presente. Então, por exemplo, se um passarinho canta, você ouve o passarinho cantar. Se você está andando, você ouve o barulho das pedras no chão. E você tenta manter a sua consciência absolutamente no momento presente. Se nós conseguirmos fazer esse tipo de prática, quanto mais a gente conseguir, mais a gente vai se aproximar do nosso verdadeiro estado espiritual. Porque o nosso verdadeiro estado espiritual é o presente, é o momento que é um estado que transcende a questão do tempo, é o estado do infinito. Então nós temos que manter a mente sempre no agora, né? Algumas práticas que nos ajudam a isso
primeira delas é a Karma Yoga. Vocês já ouviram falar o que é a Karma Yoga? A Karma Yoga é você fazer as suas ações diárias, que todo mundo tem que fazer, mas sem ficar focado nos frutos das suas ações, nos resultados. Porque os resultados, eles vêm por si mesmos e eles não dependem de você. Então, a Karma Yoga é você fazer as ações sem buscar os resultados. Isso tem um benefício espiritual que liberta você de todos os karmas do passado, né? Não cria novos karmas no futuro e faz você se aproximar da sua verdadeira natureza. Então, esse é o benefício da Karma Yoga. A Karma Yoga em si é uma prática que não depende da prática da meditação e nem da oração. Muitas pessoas acham que a realização espiritual pode ser alcançada apenas através da meditação, apenas através da oração. Mas os mestres dizem que não. A Karma Yoga, ela em si, ela pode levar você ao conhecimento espiritual. Se você fizer de forma correta, ou seja, mantendo a sua mente apenas no momento presente, fazendo as suas ações no presente, deixando de lado o passado e o futuro, e sem pensar nos resultados das suas ações. Então, isso é Karma Yoga. Agora, uma outra prática, né, para o momento presente é quando a gente entra na questão da meditação em si, né, chamado Raja Yoga. Quando a gente pratica a Raja Yoga, o que acontece? A mente ela tenta se concentrar em apenas um único objeto, a prática da meditação, quando você se senta para meditar. E quando você se concentra num único objeto, ou num único assunto, a sua mente ela fica concentrada absolutamente no presente. Ela se esquece do passado, ela se esquece do futuro automaticamente, ela fica no presente. Então a meditação, por que a meditação é aconselhada como a melhor prática espiritual? Porque naquele momento você esquece de tudo, você esquece do passado e do futuro. A sua mente está absolutamente no presente. Aquele que teve a realização espiritual, né? As escrituras falam, os Upanishads falam, aquele que alcançou a unidade da existência, para essa pessoa não existe mais passado, presente nem futuro. Ela está num contínuo agora. Né? Ou seja, não existe mais passado nem futuro, existe apenas o agora. É um contínuo agora. Para uma pessoa que atinge essa unidade da existência. Então, para essa pessoa, o tempo parou. Então, ela está num eterno, numa situação eterna. Mas porque nós, né, seres comuns, estamos no estado de ignorância, nós sempre pensamos em termos de passado, presente e futuro. Mas os seres realizados, como Krishna, Ramakrishna, seres altamente realizados, eles não pensam dessa maneira como nós. Eles têm tudo num flash. Né? Para eles existe apenas um presente, um único presente. Por isso que para eles o passado e o futuro são como livros abertos, porque eles vivem num contínuo presente, um eterno. Né? Eles vivem no eterno, na eternidade. E nós vivemos na prisão do tempo. Para nós alcançarmos esse estado, nós temos que fazer prática espiritual. Então, o que Patanjali, o sábio da yoga, fala? Que essa é a meta da meditação, ou seja, você transcender a questão do tempo. É uma experiência pessoal de qualquer pessoa que pratica meditação, que quando a meditação começa a se aprofundar, a primeira coisa que acontece é que a pessoa perde a noção do espaço. Ou seja, ela perde a noção do espaço que ela está. Ela não sabe se ela está meditando no norte, sul, leste ou oeste. Porque ela começa a perder a noção do corpo. Conforme a meditação começa a aprofundar, ela perde também a noção do tempo. Então ela pode permanecer horas meditando e ela não vai ter a sensação de que ela está horas meditando. Para ela é como se fosse apenas um flash. É uma coisa difícil de entender, mas aqueles que praticam meditação e se aprofundam, isso acontece. A concentração vai aumentando e a questão do tempo começa a se dissolver, a questão do espaço começa a se dissolver num único infinito. Então é isso que é alcançar o infinito, você transcende a questão do espaço e do tempo. Então você entra no próprio cerne do tempo, o centro, né, de onde flui o tempo. Né? E ali o passado e o futuro deixam de existir. E os mestres falam que por que alcançando esse estado você alcança felicidade? Por que você alcança a paz?
porque essa é a sua verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é esse estado, esse é o nosso estado real. É um estado que transcende o espaço e o tempo, é um estado de infinito. Esse estado que nós estamos agora é um estado que nós vivemos em ignorância, embora a gente tenha uma relutância de pensar assim, né? É difícil para uma pessoa que está no meio, né, está preso por alguma coisa, ele entender exatamente onde que ele está, né? Somente quando você é capaz de olhar em perspectiva que você vê realmente a dimensão da prisão que você se encontra, né? Então é necessário você ter um progresso espiritual para você perceber essa questão de que nós estamos em uma prisão. Os verdadeiros sábios e santos, eles têm essa visão. Eles veem que nós, seres humanos comuns, estamos como num estado de prisão. Nós somos prisioneiros do tempo. Nós somos prisioneiros dos pensamentos. E por isso que eles têm compaixão de nós, por isso que eles querem nos ajudar. Porque eles querem que a gente também saia dessa prisão. Bom, por último, eu queria dizer a respeito da oração. A oração também é uma prática espiritual que é encontrada no caminho da devoção, Bhakti Yoga. Então, se pratica principalmente a oração. A oração, quando ela começa a se aprofundar, ela deixa de lado a questão das palavras. Você começa com uma oração vocal e quando ela começa a se aprofundar, e os místicos cristãos, eles abordaram isso a fundo. Quando você começa a aprofundar a questão da oração, você deixa as palavras de lado e você começa a entrar num estado em que também você perde a noção do tempo. É um estado de contemplação, né, que eles chamam, que nada mais é do que uma meditação, de acordo com a Raja Yoga. Então, através da oração, você também transcende o tempo. Para terminar, fazer uma pequena distinção, né, entre a busca espiritual e a busca mundana. A nossa busca, a busca das pessoas no mundo, né, a busca secular, ela depende sim do fator do tempo. Se você quer alcançar um objetivo, se você quer alcançar uma realização no mundo, você tem que ter estágios, você tem que ter planos, você tem que fazer passo a passo, né, para alcançar isso. Isso depende do fator tempo, não é uma coisa que vem imediata, não é uma coisa que vem da noite para o dia. Se eu quero passar no vestibular, eu tenho que estudar o ano inteiro. Às vezes não é um ano, às vezes tem que estudar 2, 3 anos para passar. Isso depende do fator tempo. Então, tudo que a gente quer alcançar no mundo depende do fator tempo. A gente não pode pular isso, né? O tempo, dentro dessa escala que nós estamos, é uma coisa que é imprescindível, nós temos que depender dele. Mas quando a gente fala de nível espiritual, já não é uma coisa que depende muito do tempo. Você não pode colocar assim um prazo falando que eu tenho que praticar meditação durante 10 anos, 2 horas por dia, então eu vou alcançar a realização espiritual. Na verdade, não é assim, porque a realização espiritual, ela independe do tempo. Pelo fato dessa realidade suprema ela estar num estado atemporal, e para a gente alcançar isso, nós temos que transcender o tempo, também o tempo que a gente leva para alcançar isso independe do tempo, né? Independe do fator, do período, do tempo que você tem que fazer as suas práticas. Do que depende, então? Ramakrishna dizia, a única coisa, a nossa realização espiritual depende apenas de uma única coisa, do anseio, o anseio espiritual. Se você tiver um intenso anseio espiritual de realizar Deus, isso pode acontecer nesse mesmo instante. Essa realização pode vir, desculpa, pode vir aqui e agora. Então, no campo espiritual, é uma coisa que não depende do fator tempo. Você pode alcançar a realização espiritual em um momento, dependendo da intensidade. Por isso que os grandes mestres eles dão uma grande ênfase na intensidade que você coloca na vida espiritual e não na quantidade. Não é na quantidade de orações que você faz por dia, na quantidade de meditação que você faz por dia, mas na qualidade, ou seja, na intensidade. Quanto mais anseio você tiver, mais a probabilidade de você ver Deus, de você ter a realização espiritual. Mas então por que eu tenho que fazer práticas espirituais todo dia, meditar todo dia? É justamente para aumentar esse anseio, nada mais.
né? Porque fazendo as minhas práticas, vai chegar um momento que minha mente começa a se purificar cada vez mais, e com essa purificação, automaticamente o meu anseio por Deus começa a aumentar. Eu começo a entender claramente que muitas coisas que eu venho buscando no mundo são apenas vaidades, e que realmente a única busca que importa é a busca espiritual, e começa a surgir aquele anseio cada vez maior, e esse anseio que vai me levar a Deus. Não são as práticas em si, não é a meditação em si que vai me levar a Deus, nem o número de orações que vão me levar a Deus, é esse anseio, né? Então, se uma criança de 10 anos tiver esse anseio por Deus que eu não tenho, ela pode ver Deus e eu não, né? Ela pode ter a realização de Deus e eu não. Porque Deus, ele se revela, né, para a pessoa que tem esse anseio espiritual, e não para a pessoa que faz milhares de orações. Então, o que nós temos que tentar desenvolver na vida espiritual é justamente o nosso desejo de alcançar Deus, desejo de realizar Deus. Não é nada mais. Os templos, igrejas, livros que você lê são apenas aspectos secundários. O principal no caminho espiritual é você intensificar o seu anseio, né? O seu anseio espiritual. Isso é chamado em sânscrito de Vyakulata. Vyakulata é esse anseio interno por Deus que você vai desenvolvendo cada vez mais até culminar numa realização espiritual. Essa realização espiritual, ela chega no momento em que a pessoa sente que ela não pode viver mais sem Deus. É nesse momento que Deus se revela. Uma vez um discípulo perguntou eu vou acabar já. Uma vez um discípulo perguntou para o mestre: Mestre, em que estado mental eu tenho que estar para ver Deus? Eu não sei, né, em que estado mental que eu tenho que estar. E o mestre falou: venha comigo até o rio. Então ele levou o discípulo até o rio, eles entraram no rio, e o mestre segurou o cabelo do discípulo e colocou ele, começou a afogar ele. E depois de alguns segundos ele voltou, né? E o mestre falou para ele: durante o tempo que você estava com a cabeça dentro da água, o que é que você mais tinha anseio? Aí ele falou: eu tinha anseio por uma respiração, apenas uma respiração. E o mestre falou: quando você tiver esse mesmo anseio por Deus, nesse mesmo momento Deus vai se revelar para você. Então é tudo uma questão de quanto você deseja ou anseia Deus, né? Tem uma historinha, vou acabar com essa historinha pequena, que já está na hora. Existe um mestre chinês, um escritor chinês, Liu Lin Yutang. Ele escreveu um incidente da infância dele. Ele era um cristão e a mãe dele era budista, né? E ele via todo dia que a mãe dele ela se aproximava do altar da casa dele e costumava repetir o nome de Buda milhares de vezes. Então ela ficava repetindo Buda, 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 Buda milhares de vezes. E esse menino vendo, né, a mãe repetir, ele começou a querer entender por que ela repete todo dia do mesmo jeito e no mesmo horário. Aí um dia ele chegou, na hora que a mãe dele estava repetindo, ele chegou do lado dela e falou: mãe, 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 repetiu 3 vezes mãe. E aí parou. Aí a mãe dele falou: por que você está falando mãe? Ele falou: porque ele falou assim, por que você está repetindo o número de Buda milhares de vezes? Eu repetindo o número, repetindo o nome mãe 3 vezes, eu já consigo o que eu quero. Não preciso repetir milhares de vezes. Então a história é essa: se você repetir com anseio, não é necessário você repetir milhares de vezes. O que mais importa é o anseio espiritual. Imaginem, por exemplo, uma criança perdida no meio de uma multidão. Essa criança ela vai gritar mãe, né, com toda a força que ela puder. E imediatamente a mãe vai atender a criança. Né? Então esse anseio que a criança teve quando ela gritou mãe, mesmo quando ela se sentiu longe da mãe, né? Esse mesmo tipo de anseio que a gente tem que ter por Deus. Né? Esse anseio da criança que está longe da mãe. Quando nós tivermos
um pouquinho desse tipo de sentimento, aí nós vamos começar a sentir realmente o que é se aproximar de Deus. Antes disso, são apenas práticas mais ou menos mecânicas que a gente faz. Repetir, repetir, repetir. Então, para resumir, em um único parágrafo aqui, os mestres nos aconselham a viver o momento presente, porque o futuro é constituído apenas de incertezas. E o sucesso material é incerto, tudo é incerto. E o passado são apenas memórias. Além disso, o nosso verdadeiro estado espiritual encontra-se no presente, no momento agora. Então, é imprescindível que a gente tente, faça um esforço em viver apenas no momento presente, deixando de lado a questão do passado, deixando de lado a questão do futuro. Isso tem que ser uma prática diária, uma prática contínua. E fazendo isso, nós vamos notar que a nossa vida vai ter cada vez mais paz, cada vez mais felicidade. Se nós não fizermos isso, vai ser o contrário. Nós vamos ter ansiedade, vamos ter medo. Então é isso. Namastê, uma boa semana a todos. Valeu.